Quando o coronel Roy Mustang estala os dedos em Fullmetal Alchemist Temistauchal, o ar ao redor do seu alvo simplesmente explode em chamas devastadoras. Visualmente parece a forma mais elegante e mortal de magia militar já animada, mas a própria obra insiste que Roy não gera fogo por puro misticismo. Ele manipula a concentração de oxigênio no ar e usa luvas feitas de um tecido especial chamado pano de ignição para produzir faíscas. Mas será que a química e a termodinâmica do mundo real sustentam esse poder, ou o alquimista das chamas explodiria a própria cara antes de acertar qualquer inimigo? Para responder a isso, precisamos dissecar 3 pilares científicos fundamentais: o mecanismo de ignição das luvas, a estequiometria dos gases atmosféricos e a dinâmica de fluidos da difusão gasosa. Vamos começar pelo estalo. As luvas de Roy Mustang possuem círculos de transmutação desenhados e são feitas de um material sintético que gera faíscas por atrito. Na vida real nós temos algo incrivelmente parecido: materiais pirofóricos como o ferrocério, aquela liga de ferro e cério usada em pederneiras de sobrevivência e isqueiros comuns. Quando você risca uma pederneira com força suficiente, pequenas partículas metálicas se desprendem e se oxidam instantaneamente em contato com o oxigênio do ar, atingindo temperaturas que ultrapassam 3.000 graus Celsius. Portanto, criar uma faísca vigorosa apenas com o atrito dos dedos em um tecido áspero impregnado com pós pirofóricos não é apenas plausível, é pura física de materiais. O problema real começa no que acontece depois dessa faísca. O fogo exige 3 elementos básicos, conhecidos na química como triângulo do fogo: calor, comburente e combustível. A faísca fornece o calor de ativação. O comburente é o oxigênio. Mas aqui está o primeiro erro clássico de quem pensa em combustão: o oxigênio puro não queima sozinho. O oxigênio é o oxidante que permite a queima, mas ele precisa de um combustível redutor para reagir, como carbono ou hidrogênio. Se Roy apenas aumentar a concentração de oxigênio no ar ambiente, nada vai pegar fogo espontaneamente com uma simples faísca, a menos que haja uma fonte de combustível disponível. O ar atmosférico que nós respiramos é composto por cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e apenas frações minúsculas de outros gases. O nitrogênio é extremamente estável por causa de sua ligação tripla covalente, exigindo uma quantidade colossal de energia para se romper. Se Roy estalar os dedos num túnel de oxigênio puro sem combustível, o oxigênio vai apenas oxidar violentamente a faísca e apagar logo em seguida. Para gerar uma labareda contínua ou uma explosão que viaja até o alvo, Roy precisaria fazer outra coisa muito mais complexa: ele precisaria transmutar o ar ambiente ou a umidade ao redor, quebrando moléculas de vapor de água em hidrogênio e oxigênio gasosos por meio de eletrólise induzida, ou concentrar hidrocarbonetos voláteis presentes no ambiente. Uma mistura estequiométrica de 2 partes de hidrogênio para uma parte de oxigênio é absurdamente reativa e possui uma velocidade de detonação que ultrapassa 2.000 metros por segundo. Se ele cria um rastro dessa mistura exata, a faísca viajaria como uma onda de choque supersônica diretamente para o alvo. No entanto, entra em cena o nosso segundo grande obstáculo: a dinâmica de fluidos e as leis de difusão de Fick. Gases não gostam de ficar confinados em linhas retas no ar livre. Pela segunda lei da termodinâmica, a entropia do sistema sempre tende a aumentar. O que significa que qualquer trilha de gás de alta pureza criada no ar atmosférico vai se misturar e se dispersar com o ar ao redor em frações de segundo. Além disso, correntes de convecção térmica e o vento atmosférico geram turbulência caótica, descrita pelas equações de Navier-Stokes. Manter um canal fino e estável de gás inflamável da ponta dos dedos até um inimigo a 30 metros de distância, sem paredes físicas para conter o fluido, é como tentar esculpir uma espada usando apenas fumaça no meio de uma ventania. A menos que a alquimia de Roy exerça uma força de confinamento cinético contínua enquanto ele projeta a linha de gás, a mistura inflamável se dissiparia antes de a faísca chegar ao final do caminho. E isso nos leva diretamente ao motivo pelo qual Roy Mustang se torna completamente inútil em dias de chuva.
A explicação oficial do anime é que a água molha as luvas e impede o atrito das faíscas, mas a física termodinâmica da água vai muito além disso. A água possui um calor específico e um calor latente de vaporização extraordinariamente altos, cerca de 2.260.000 joules por quilograma para evaporar. Quando o ar está saturado de umidade e gotas de chuva caem pelo campo de batalha, essas gotículas atuam como dissipadores térmicos gigantescos. Qualquer faísca gerada perde calor quase instantaneamente para a água antes de atingir a temperatura de autoignição da mistura gasosa. Na engenharia de segurança contra incêndios, isso é conhecido como distância de têmpera ou supressão térmica por névoa de água. Um princípio amplamente documentado em manuais da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios dos Estados Unidos. As gotas absorvem a energia térmica tão rápido que a reação em cadeia da combustão simplesmente não consegue se propagar. Então, qual é o veredito científico da alquimia das chamas? O mecanismo de faísca por tecido pirofórico é plenamente possível e já existe no mundo real. A ideia de misturar proporções ideais de gases para criar deflagrações violentas é a base de toda a estequiometria química. Contudo, manter um duto invisível de gás concentrado em ar livre sem dispersão turbulenta e esperar que o oxigênio queime sem um combustível associado viola os princípios da termodinâmica e da mecânica dos fluidos. Portanto, a alquimia das chamas de Roy Mustang é uma brilhante extrapolação da química de combustão, mas pertence firmemente ao reino da ficção científica estilizada. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise nerd no canal AniMS. Nos vemos na próxima investigação científica.